E aí eu tenho, dentro dessa integral, né, a integral de b e dl. Só que aí o que acontece? dl é um vetor que ele é tangente a esse caminho C, tá? Esse dl daí é um vetor de comprimento que é referente ao comprimento desse caminho que você escolheu. Então ele é sempre tangente ao caminho. E o campo magnético é o campo magnético ao longo do seu caminho C. E o que a gente pode reparar? A gente vai reparar em algumas coisas, ó. Fala aí! Eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos falar sobre a Lei de Ampère. Então, se você precisa aprender sobre Lei de Ampère, como aplicá-la, como utilizá-la, como calculá-la, fica aqui comigo nessa aula. Aproveita também e se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, está marcando bobeira, é só apertar o botão vermelho e se inscrever. Deixe o seu like no nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo e ative o sininho para receber as nossas notificações das nossas aulas. Todo dia tem aula nova aqui no canal do YouTube do Responde Aí. Bom, sobre lei de Ampère, né, ela serve aí para a gente calcular o campo magnético ao redor de um fio condutor por onde passa a corrente e a gente tem um resumo sobre ela, né? Como é que calcula, quais são os casos, o que você consegue tirar da lei de Ampère. Esse resumo ele está na descrição do vídeo. É só entrar lá na descrição e entrar no link que você vai baixar o seu resumo com tudo que você precisa de lei de Ampère. Tá bem? Mas vamos então aqui para o nosso vídeo para a gente aprender aqui na prática, na mão, como calcular campo magnético pela lei de Ampère. Bom, a ideia aqui é o seguinte. Se eu tenho ali um fio, esse fio ele é suficientemente longo, tá? Ele pode ser infinitamente longo ou muito longo, por onde passa uma corrente I naquela direção. O que acontece? Como passa uma corrente I naquela direção, vai estar ao redor desse fio, por conta dessa corrente I, vai ser gerado um campo magnético. E qual é o sentido desse campo magnético? Bom, ele é ao redor do fio, mas ele poderia ser, né, num sentido ou no outro, né? Tem dois sentidos para você dar uma volta ao redor do fio, no sentido horário ou anti-horário. E aí, para saber qual é o sentido que você vai fazer, você vai botar o seu polegar da mão direita, tem que ser mão direita, né? Que tudo aqui é a regra da mão direita. Então, você vai botar o seu polegar na direção dessa corrente, tá? Apontando para a corrente, que seria aqui, para vocês que estão no vídeo, seria nessa direção. E você vai rodear o fio com a sua mão direita. A direção que você rodeia o fio, né, que você está pegando o fio, é a direção com que esse campo magnético está ao redor desse fio. Faz aí na sua casa. Bota seu polegar na direção da corrente e fica fechando a mão, fica abrindo e fechando a mão. A direção que seus 4 dedos estão aqui abraçando a corrente é a direção que o campo magnético abraça essa corrente, tá? Então, ó, eu sei que está ali no sentido ao redor desse fio e, pela regra da mão direita, vai ser um campo magnético que está nesse sentido, tá? Que aí você faz aí com a sua mão, rodeia a sua mão nesse sentido do campo magnético, a corrente vai estar no sentido do seu polegar, que é o que a gente sabe aí do magnetismo. Tá, mas como é que eu calculo o módulo desse campo magnético? Eu sei qual é a direção, pela regra da mão direita eu sei aí qual é a direção. Mas e o módulo desse campo magnético? Como é que eu calculo? É aí que entra a lei de Ampère. A lei de Ampère vai dizer para a gente que é a integral de linha, ou seja, ao longo de um caminho, que é o caminho C, do produto escalar do campo magnético pelo vetor dl é igual a μ0 vezes a corrente interna, tá? Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, quem é esse caminho C? Esse caminho C é um caminho, né? É um círculo que você vai colocar ali igualzinho a esse círculo verde daqui, tá? Você vai fazer o seu caminho C igualzinho àquele círculo verde e você vai colocar ali na direção que vai fazer com que o seu polegar esteja apontando na direção da corrente I. Tá? Então, eu tenho ali meu caminho C, ele está orientado naquela direção dali. E aí eu tenho, dentro dessa integral, né, a integral de b e dl. Só que aí o que acontece? dl é um vetor que ele é tangente a esse caminho C. Tá? Esse dl daí é um vetor de comprimento que é referente ao comprimento desse caminho que você escolheu. Então, ele é sempre tangente ao caminho. E o campo magnético é o campo magnético ao longo do seu caminho C. E o que a gente pode reparar? A gente vai reparar em algumas coisas. Ó. A integral aí de BDL, né? A gente tem aqui a integral de um produto escalar. Então, como é um produto escalar, isso aqui vai dar integral, né?
produto escalar nada mais é do que o módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo θ entre eles. E aí repara que o dl e o campo magnético eles estão na mesma direção. Em qualquer ponto que você for olhar ali, o dl daquele ponto e o campo magnético daquele ponto estão na mesma direção. Então, o cosseno do ângulo entre eles vale 1. Além disso, o campo magnético, qualquer ponto ali do seu caminho C, ele é constante. O módulo dele é constante, né? A direção dele varia, mas o módulo dele é constante. Qualquer ponto ali daquele caminho C, o módulo do campo magnético é o mesmo. Então, isso aqui vai ficar igual a B, que eu tiro da integral de dl. E a integral de dl vai ser o próprio do comprimento do seu caminho C. Então, vai ficar BL, né? Então, a gente ficou aí com BL igual a μ0 vezes a corrente interna. E esse L daí, né, como eu escolhi aí um caminho C que é circular, vai ser igual ao comprimento do meu círculo, que é 2πr, onde R, né, vai ser a distância aí do meu círculo até o meu fio, tá? Esse aqui é meu Rzinho. Tá bem? E assim eu consigo calcular meu campo magnético, porque ó, a corrente que passa ali pelo círculo eu sei, o μ0 eu também sei, que é minha permissividade no vácuo, e o Lzão, né, que é o comprimento ali do círculo C. Tá? Ok. Então vamos lá. Primeiro um exemplo 1, que é o seguinte, né? Eu tenho ali integral de BDL igual a μ0 vezes corrente interna. Só que se eu tiver mais de uma corrente ali dentro desse meu caminho fechado, né? Como é que eu sei se a corrente é positiva ou negativa? Esse exemplo daqui ainda não é a aplicação da lei de Ampère, mas quando a gente ensina a lei de Ampère é algo que a gente vê aí, que é você entender como é que você vai orientar a sua curva C. Né? Você está orientando a sua curva C, essa curva aí está orientada no sentido que é o sentido horário. Então pega aí só os dedos, né, da mão direita, abraça essa curva no sentido horário e você vai ver que seu polegar ele vai apontar para dentro da tela. Então, ó, pela regra da mão direita, a gente tem aí que essa curva ela está aí apontando no sentido horário, que é a mesma coisa que para dentro da tela, né? Sentido horário, polegar entrando na tela. Então, esse vai ser o nosso positivo. E como a gente pode ver, a gente tem aí uma corrente de 6 A que está entrando no plano da tela, uma de 2 A que está saindo e uma de 3 A que está saindo. Então, a corrente interna para essa curva C, ela seria igual a 6 positivo, porque entrando na tela é positivo, e menos 2 menos 3, porque saindo do plano da tela é negativo. Então, isso aqui vai ser igual a 1 A. Tá? Beleza, agora exemplo 2, aplicação de lei de Ampère para valer. A gente tem aí um fio, por esse fio tem uma corrente de 5 A que está subindo, e eu quero encontrar o módulo e sentido do campo magnético no ponto P. Bom, para isso eu vou aplicar aqui uma curva C, né? Ali batendo no meu ponto P, ao redor desse fio. Só que eu quero que essa curva C seja orientada de forma que a minha corrente esteja apontando para cima. Para isso acontecer, eu tenho que orientar ela no sentido anti-horário. Então, orientando essa curva C nesse sentido, pela regra da mão direita, a gente vai ver que essa corrente vai ser positiva. Tá? Como eu orientei nesse sentido, e a gente sabe que dl e o campo magnético estão nesse sentido, né? O campo magnético está nesse sentido também. Então, ó, tem um campo magnético para cá, e no ponto P o campo magnético está para cá. Aqui eu estou desenhando em perspectiva. Tá? A gente está olhando meio que de ladinho. Mas de verdade, esse campo magnético ele não está assim. Ele não está assim, né? Ele está entrando no plano da tela. Tá? Se a gente estivesse olhando de frente, é que eu desenhei aqui de perspectiva. Vou desenhar agora de frente, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó. De frente, o que a gente teria aqui seria esse círculo de frente, que na verdade vai virar algo assim. Né? Aquela linha ali, na verdade, é um círculo. Então aqui eu estou com o campo magnético entrando no plano da tela. Tá? Isso aqui eu estou olhando de frente, mas eu prefiro olhar em perspectiva, só para indicar que isso aqui está em frente. Beleza. Então, ó, campo magnético, ele é um vetor que está, né, entrando no plano da tela. E agora, para encontrar o módulo desse vetor, como é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a lei de Ampère.
Então, integral de B dl igual a μ0 vezes a corrente interna, tá? Então, eu tenho aqui, ó, integral de B dl cosseno de θ é igual a μ0 vezes a corrente I, que é essa corrente de 5 amperes. O B ele vai sair na integral, cosseno de θ é 1, vai ficar a integral de dl, que é o comprimento L aí da nossa curva amperiana. Isso é igual a μ0 vezes I. Então, eu tenho aqui que o campo magnético é igual a μ0 vezes I, dividido por 2πr, né? Onde R são esses 10 centímetros daqui, que é o raio do meu círculo amperiano, da minha curva amperiana. Então, eu vou ter aqui que B é igual, só substituir valores, 4π vezes 10 a menos 7, que é o meu μ0, né, a minha permeabilidade no vácuo, vezes a corrente I, que vale 5 amperes, tudo isso dividido por 2π, vezes o raio, que é 10 centímetros, também conhecido como 0,1. Então, ó, o 2π corta com 4π, vai sobrar 2 lá em cima. Fazendo essa conta, eu vou ter 10 a menos 5 Tesla, que é a unidade aí do campo magnético. Tá bem? Beleza. E aí, esse vídeo sobre Lei de Ampère, ele te ajudou? Responde aí.